Ah, Robson, isso, olha aí, responderam, né? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Não liguei ainda a câmera, vou ligar. Pronto, firmes e fortes. Ok, Mário. Então, deixa eu ver aqui. Nós estávamos na... Aí tem um elenco grande, não é? Aquele... Aidenburg, tá aí, que bom. Nós temos aquele elenco grande, né? Que é taxativo. Na letra E fala praticar o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, que foi o caso da Suzane, né? Também no artigo 62, num elenco taxativo, não dá para ampliar, analogia e malamparte não cabe, ok? A gente apreciou, promove, é o líder de organização criminosa, né? Quem coage, instiga. Isso também no rol fechado, números clausos, taxativo. A gente já leu reincidência 63, 64, e aí tem as circunstâncias atenuantes, aquela que poderá diminuir a pena, né? Aí vem o rol, o elenco, só que esse elenco não é taxativo, ele não é fechado, ele é um leque aberto, né? O juiz pode colocar alguma coisa a mais aí? Pode. Aonde tem essa autorização? No artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Eu já pedi para vocês colocarem a lápis aqui, que é exemplificativo, nos circunstâncias atenuantes, no 65, e no 66, que é circunstância genérica, atenuante, inominada. Eu falei, olha, coloquem, eu vou colocar aqui, ó. Não é? Ixi, vida, não consigo, por quê? Vamos fugir disso aqui. Pronto. Não adianta. Vamos ver se dá para... Não, não quero, não estou conseguindo digitar. Deixa eu ver por quê. Agora vai dar. Artigo 65 é exemplificativo. Ok? Então, se aparecer uma múltipla escolha, vocês já estão sabendo, tá bom? É exemplificativo. Por força, por assim, do artigo 66, que é autorizador, né? Autoriza o juiz. Sendo que já o 66, eu não vou pôr esse para não confundir, já o artigo 66 é denominado pela doutrina, isso aparece no exame da ordem também, denominado, já é reconhecido, circunstância genérica inominada. Por quê? Porque o juiz pode colocar tudo que ele achar interessante, que ele achar que cabe, mas ele tem que justificar, não é? No direito, por isso que aí cabe. Por que cabe? Porque o direito penal, ele comporta analogia para o bem, não é analogia em Bonaparte. Então, como é para diminuir a pena, ok, então cabe, né? Aqui tem um rol, então, que é exemplificativo, que o juiz pode colocar mais, né? Ter o agente menor de 21 na faixa etária dos 18 aos 21, ou maior de 70, e vai, né? Cometido crime relevante valor moral, social. A gente já estudou essas causas. O que eu queria observar bem para vocês não esquecerem é exatamente isso que eu coloquei aí, né? Que importa. Também pedi para vocês colocarem no 68 critério, a lápis, pode colocar no código, critério trifásico, ok? Porque é o que tem que ser feito para calcular a pena, para quantificar, para calibrar a pena, né?
E quais são as fases? Primeiro, como está aqui, a pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59. Então, primeira base. A segunda, em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição de aumento de pena. A gente já tinha lido hoje, né? Então, acho que não vai ter problema aqui. Bom, depois nós entramos no concurso de crimes. Lembra-se que o concurso de pessoas, as formas são coautoria e participação. Não tem nada a ver com o concurso de crimes. O concurso de crimes, ele existe para estabelecer como o juiz deverá fixar a pena, combinar a pena, não é? E então, é diferente, não vamos fazer mistureba aqui, né? Não dá para misturar. E nós temos 3 concursos, né, que nós já vimos. Primeiro é o concurso material, que nós temos várias ações, vários crimes, e nisso são semelhanças, né, com o artigo 71, que trata do crime continuado, que também tem a mesma coisa, várias ações, vários crimes, não é? Então, isso, se a gente fizer um cotejo com o artigo 71, nós vamos verificar que ambos têm várias ações, vários crimes. Aliás, eles são muito parecidos, a única diferença é que o crime continuado, ele vai pedir, ele tem mais alguns especializantes que não aparecem no concurso material. Então, aqui, artigo 69, quando a agente, mediante mais de uma ação, crime comissivo, ou omissão, crime omissivo, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, entrou, lembra do exemplo clássico, eu gosto desse exemplo? São ações intercrimes diferentes. Entra na residência para, no intercrimes do roubo, itinerário do crime, cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação, para o roubo. E lá resolve estuprar, é outra história, ok? E pratica o estupro. Então, as penas serão cumuladas, somadas, ok? Não vai pegar a pena pelo critério trifásico, acha a pena do roubo, pelo critério trifásico, acha a pena do estupro. Aí somam-se as penas, adicionam. Cúmulo quer dizer adicionar, acumular, ok? É uma modalidade de concurso, né? A outra, que nós já vimos também, é o concurso formal, artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 do Código Penal, ele tem que ser partido. A primeira parte, vocês lembram que eu fiz a leitura e falei, coloquem concurso formal perfeito, até a lápis. Pode colocar lápis no código. Que vai até aqui, ó. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe as mais graves das penas cabíveis, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso até 1/6, até a metade. Parou aqui, começou lá e parou aqui. Isso aqui tudo é concurso formal perfeito, ok? Depois a gente estabelece aquela diferença para vocês não esquecerem. É claro que vai aparecer uma pergunta de concurso de crime, né? Que eu vou dar, sem dúvida nenhuma. Algumas questões aqui que eu estou repassando é justamente por isso, né? E aí vocês vão colocar se é concurso formal, se não é, não sei se é da ordem ou eu mesma vou criar, porque eu acabo às vezes fazendo omites, né? Aí a segunda parte é, em qualquer caso, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, não é? Que é o 69. Então, a partir desse em qualquer caso, faz uma flechinha ou uma indicação, não é? E colocar aqui imperfeito. A partir daqui é o imperfeito, ok? Bom, qual é
que nós poderemos, se cair na prova, para dar semelhança, não é? O que nós temos de semelhança? Primeiro, entre o concurso, vamos fazer só aqui, concurso formal perfeito e imperfeito, semelhanças, não é? Os dois tipos, né, têm uma só ação e vários crimes. Então, aqui nós temos duas semelhanças. Uma só ação e dois crimes. E diferenças, não é? Se eu quiser colocar mais uma semelhança, né? Tanto o perfeito como o imperfeito fazem parte do concurso formal, não é? Então, posso colocar. Tanto o perfeito quanto o imperfeito se referem ao concurso formal. Ponto. Está aqui uma outra diferença. Agora, desculpe, semelhança, não é? Agora, diferenças. Vamos trabalhar com as diferenças, não é? No concurso formal, perfeito, o desígnio é único. Quer dizer, a pessoa tem... O que é desígnio? A pessoa tem uma vontade só. Ah, minha ex-namorada está com aquele atual namorado dela, hoje eu vou matá-lo. Não é? E atira e, de repente, a bala transfixa e acerta uma outra pessoa. Mas não queria acertar. Não tinha elemento subjetivo, tá, subjetivamente no estado, na mente da pessoa, do agente, homem ou mulher, pode ser um namorado também, tanto faz homem ou mulher, não tinha vontade de acertar duas pessoas, queria acertar uma só, mas acabou matando duas, não é? Uma ação, dois homicídios, não é? Mas uma ação só. Isso não é crime continuado, que é o artigo 71, porque o artigo 71 é várias ações. Aqui é uma ação, dois crimes. Então, mas a pessoa precisa verificar o elemento subjetivo do agente, homem ou mulher. Queria, isso é liame, é nexo causal. Vocês lembram dos elementos do fato típico? 4. Conduta, resultado, nexo causal é o liame, o elo, né? O conjunto probatório. O que colocou o bispo na cena do crime foram as provas, o conjunto probatório, não é? Então, tem que ter esse liame, e tipicidade é o último dado. Então, para levantar se os desígnios foram únicos, se foram autônomos, tem que apurar o elemento subjetivo do agente, ok? Aí, se foi único, então vai responder pelo concurso formal perfeito, não é? Então, a questão do desígnio traz diferença. No perfeito, o desígnio é único. No imperfeito, os desígnios são autônomos. Outra coisa também diferente é qual é o sistema adotado. Quando o desígnio é único, o legislador manda aplicar uma pena só, exasperada. O que é exasperada? Aumentada, não é? Se, por exemplo, na hora que atirou, desígnio único, acertou uma pessoa, matou, transfixou e deixou outra pessoa cadeirante, não é? Uma é homicídio e a outra é uma lesão culposa, porque não queria acertar outra pessoa. No primeiro tem dolo de matar, necande, no segundo não. No segundo não queria nada, acabou deixando a pessoa cadeirante. Crimes heterogêneos, onde há desígnio único, só queria acertar uma. Pega a pena do mais grave, que aí é do homicídio, e exaspera, ok? No concurso formal imperfeito, que vem na segunda parte, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, soma de pena, igual ao anterior, o concurso material. Só que no concurso material lá em cima são várias ações, é uma ação só. Então, aplicam-se, entretanto, cumulativamente, soma de pena, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Eu vou pegar esse carro, vou enfiar nos dois, no meu ex-namorado e na namorada dele atual, porque eu não aceito esse rompimento. Quis acertar os dois? Quis. Desígnio autônomo? Sim. Vai responder pelos dois.
Ah, não vai pegar uma pena de... Não, pena somada. É pena somada. Né? Não dá para entrar aí com crime continuado? Não. O crime continuado, artigo 71, tem que ser várias ações. Aqui é uma ação só. Então, não dá para aplicar o crime continuado. Ok? Então, aqui na primeira parte, no perfeito, é desígnio único e sistema de exasperação com X, pega a pena de um só, exaspera, aumenta, e no concurso formal imperfeito, pega os desígnios são autônomos, pega apenas dos dois, pelo critério trifásico, sempre pelo critério trifásico, e a soma de pena. Bom, na realidade, no artigo 71, aparece... Ele parece o artigo 69, ele vai na mesma entoada, porque são várias ações e vários crimes, né? Então, entre aspas, a doutrina diz, olha, parece mesmo um concurso material, não é? Só que o legislador entendeu assim, olha, a pessoa de repente sai por aí praticando furto, roubo, estupro, e de repente... Foi um tempo, pratica, mas depois para, não é não é sempre isso. Então, vamos dar um presente. O legislador resolveu dar um presente, não é? E foi aí que ele pegou e deu uma adaptada naquilo que seria o concurso formal, artigo 69, porque começa do mesmo jeito, vocês podem verificar que o 69 diz mais de uma ação, omissão, pratica 2 ou mais crime, aqui no 71 também, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crime, só que aqui trouxe uns componentes para que realmente dê esse presente, que ao invés de aplicar o que aplica no artigo 69, o sistema do cúmulo material, aplica um só com pena aumentada, que é o sistema de exasperação. Então, é um presente, mas precisa estar presente esses especializantes que aparecem aqui. Ou seja, quando a gente, mediante artigo 71, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Olha, no concurso material de 69, nós deu o exemplo de estupro e roubo, não tem nada a ver com a mesma espécie. O que é mesma espécie? O mesmo iter crimes. O que pode variar aqui no concurso formal, e a jurisprudência tem aceitado, é que seja, por exemplo, um furto simples e um furto qualificado, que é uma circunstância agravante da parte especial. Por exemplo, pratica vários furtos simples, mas um praticou, em determinado momento, praticou um furto qualificado, porque foi com pena aumentada, circunstância de aumento de pena, porque foi uma causa de aumento de pena, desculpe, porque foi praticado durante o repouso noturno, nós já fizemos a leitura hoje. Praticou vários furtos simples durante o dia, não tem sem problema, mas um foi durante o repouso noturno. Então, vai aplicar a pena de um só, não é? Do mais grave. Qual que é o mais grave aí nessa sequência de furto? O furto qualificado, porque a pena é maior, porque foi praticado durante o repouso noturno. Então, vai aplicar o maior, o sistema aplica o maior e exasperação. Se for igual furto simples, só furto simples, pega a pena de um só, crimes homogêneos. E aumenta, ok? Mas para isso tem que ter para a dosimetria da pena. Sim, Jéssica, não é? Aplica o critério trifásico e aí o juiz vai pegar, por exemplo, vai praticar um furto, pratica um furto aqui, depois aplica o segundo, vai entender, é o que diz o código, os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Claro que isso não é verdade, é uma ficção jurídica, porque é o legislador que manda aplicar. Isso exatamente, Mário, para a dosimetria da pena. Vai entender que o segundo é continuação do primeiro, o terceiro é continuação do primeiro, o quarto é continuação do primeiro, o quinto furto é continuação do primeiro. Isso é verdade? Não, é uma ficção jurídica. Mas o legislador entendeu que sim, desde que
estejam presentes essas condições que o Mário colocou aqui. Olha, aspecto temporal, lembrando que não pode extrapolar mais de 30 dias. Eu vi só 2 jurisprudências que aceitaram com 32 dias, dizendo que 30 ou 32 não ia fazer muita diferença, e aceitaram a junção, né, para fins de, como se tivesse praticado um crime, para fins de concessão do crime continuado. O lugar também tem que ser na mesma comarca, no mesmo município ou próxima, como Guarulhos. Aqui eu moro em São Paulo, aqui Guarulhos já é comarca contígua, não é? Então, é para crimes continuados que tem exatamente, mesma espécie também, exatamente, e mesma espécie também. Quer dizer, é furto, pode ser qualificado, mas tem que ser da mesma espécie. Não pode pedir crime continuado, roubo com furto, pode? Não. Estupro com roubo, pode? Não, não pode. Tem que ser da mesma espécie também. A jurisprudência tenha entendido que se for furto sim, roubo simples e roubo qualificado, tudo bem. Está no mesmo artigo, tudo bem, dá para considerar. Furto simples, furto qualificado, pega a pena do mais grave, tudo bem, dá para aplicar. É claro que o primeiro não é, o segundo não é continuação do primeiro, o terceiro não é continuação do primeiro. Isso é uma ficção, né? O legislador falou, de repente a pessoa sai por aí aplicando um monte de crime e depois ela melhora, então nós vamos entender dessa forma. Mesmo modus operandi, não é? Sim, mesmo modus operandi, não é? Tem que ser. Salvo assim, qualificadora, se tiver alguma coisa, tem que ser aceitado. Jurisprudência tem firmado positivamente, não é? E como é que fica o sistema de aplicação de pena aqui? Vamos ver. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, aspecto temporal, no máximo 1 mês. Lugar, questão espacial, pode ser municípios próximos. Modus operandi, que é a maneira de executar, e outras semelhantes, deve o subsequente ser havidos como continuação do primeiro. Isso é verdade? Não. São intercrimes em dias diferentes, né? Ações em dias diferentes. Mas, como não extrapola 1 mês, como é comarca contígua, como é o mesmo modus operandi, o Código determina que aplica-se a pena de um só dos crimes, ser idênticos, ou a mais furto simples, ou mais grave, ter um furto qualificado, aí pega o furto qualificado, ser diverso, aumentada ao sistema de exasperação, um só exasperada, olha a causa de aumento, de 1/6 a 2/3, não é? Mas aqui traz algo que se encaixa no caso da Suzane dos Cravinhos. Olha só, para roubar o agente matou. Isso seria apenas continuado apenas de roubo? Então, aí você, olha só, para roubar o agente matou. Aí você está falando do latrocínio. Latrocínio. É o crime de latrocínio, né? Roubo com morte. De latrocínio, tá? Que está no artigo 157, mas é o latrocínio, não é roubo com morte. E, inclusive, é uma exceção à competência do júri, que esse crime de latrocínio, embora tenha morte, ele não é julgado pelo tribunal do júri, que normalmente os crimes com morte são julgados pelo júri. Mas como ele está no... o Mário não consegue falar hoje. O Mário... Nossa. Latrocínio é o patrimônio que está aí. Mário, eu não sei se o pessoal está entendendo o que você está falando, mas hoje eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Está chegando.
a sua voz chega entrecortada. Deixa eu pôr aqui, entrecortada. Ela não chega bem. Escreve, então. Normalmente eu ouço você. Hoje eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Não sei por quê. Eu estou ouvindo, eu ouvi bem a Gisele, mas eu não estou conseguindo ouvir bem. Então, a jurisprudência prevalente, latrocínio, muito bem, Mário, isso exatamente. O latrocínio é exatamente isso que você está escrevendo. O latrocínio não está na objetividade jurídica, a tutela dos crimes contra a vida. Ele está na tutela dos crimes contra o patrimônio e vida, mas ele não está no capítulo dos crimes dolosos contra a vida, que é o capítulo onde começa o artigo 121, dos crimes contra a vida, e dolosos contra a vida, que começa no artigo 121. Não está o latrocínio aí. E a Constituição Federal diz que a competência do júri, que é exatamente, não é julgado pelo júri. Isso cai no exame da ordem. A competência do júri, segundo a Constituição Federal, é para julgar os crimes dolosos contra a vida, que está a partir do artigo 121, que é homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto, ok? Tentados ou consumados. Então, não dá para... Quem julga o latrocínio é o juiz monocrático, togado, concursado, não é um colegiado do júri, que são pessoas idôneas da sociedade que são convidadas. Por exemplo, a Miriam, o Robson, o Mário, a Gisele, o Eurípides, a Ana, poderiam ser convidados. Às vezes eles chamam pelo Tribunal Eleitoral, eles mandam uma cartinha, né, quando eles precisam para poder participar do júri. Então, sim, você já participou, Eurípides, do júri? E tem na faculdade uma encenação, eles fazem um tribunal do júri, e é muito interessante. Quando tiver, vocês assistam 1, 2, 3, para pegar detalhes, porque cai no exame da ordem, ok? Então, pode pedir a junção do latrocínio, a corrente prevalente é que pode, embora seja um crime hediondo, gravíssimo, não é? Porque aí nós temos, além da vida, a objetividade jurídica que se tutela é a vida e o patrimônio, né? Tem 2 objetos jurídicos, 2 bens jurídicos tutelados. Então, o entendimento prevalente é que pode, sim, não é? Mas é um crime gravíssimo. Então, vejam aqui a situação do artigo 71, que fala o parágrafo. Sim, Jéssica, precisa ter idoneidade moral, reputação ilibada, não é? Eles dão uma checada, né, para poder participar do júri. Exatamente, é isso mesmo. Então, veja o parágrafo único do artigo 71. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, que é o caso do latrocínio, que é o caso do roubo também, não é? O juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, ser idênticas, ou a mais grave, ser diversa, até o triplo, não é? Foi o caso da Suzane. A Suzane, ela pegou quanto? E teve... Eu não acompanhei o caso, mas eu creio, eu não olhei os autos. Exatamente, pode ser que sim, como às vezes há uma desproporcionalidade que fere aquele princípio da proporcionalidade, né, que a gente já conversou, quando, por exemplo, veio uma lei, agora eu já falei para vocês em 2020, que
Matar cachorro, a pena é elevadíssima. Quer dizer, se matar alguém num homicídio culposo, a pena é menor. Se matar cachorro e gato, a pena é maior. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Parece que atenta contra o princípio da proporcionalidade, não é? É o que acontece aqui, não é? Com a questão patrimonial. E creio até, Mário, que na hora que colocaram o latrocínio, quando tiraram o latrocínio do júri, também tiveram esse foco, né? O latrocínio, por que não colocaram o latrocínio para julgamento pelo júri? Eu não sei se foi melhor ou pior, porque às vezes se o advogado for esperto, ele procura manipular ali para fazer uma seleção, porque sempre aparece mais gente para ser escolhida para ir para o tribunal do júri, sempre aparece mais para seleção. E tem alguns que são a defesa não, parece que pode negar. Eu faz tempo que não estudo o processo penal, mas na minha época parece que eram 3, né? Não sei quantos agora, né? É um número certo, parece que são 7, né? Então, eu não dou processo penal. E aí, parece que pode recusar, acho que parece 3. E às vezes o advogado procura, por exemplo, numa violência contra a mulher, procura selecionar mais homem para compor o tribunal do júri, né? Para poder dar um encaminhamento para defender mais o homem ali, né? E aí acaba tendo uma, entre aspas, né, um certo desvio aí, né? Porque vai falar, o homem não vai defender se o homem está errado. Eu acho que se for a maioria, ou um homem criterioso, e a maioria é criteriosa dos homens, eles não vão fazer isso mesmo, né? Mas tem alguns, como tem mulher também, que é da pá virada, né? Então, né, fala idoneidade, mas como é que vai se aferir isso? Verifica-se pelos antecedentes criminais, etc. Não é uma visão acurada de personalidade, nem teria tempo para o juiz estar se preocupando com isso. Então, por que o legislador não colocou roubo com morte nos crimes dolosos contra a vida, nessa tutela maior de estar ali sendo julgada por um colegiado e não por um juiz só, não é? Por um juiz togado, monocrático, né? Por quê? Não o juiz natural, o juiz popular. Mas é algo que se pode questionar, se também não houve aí uma falha, né? Na hora que se redigiu, não se preocupar com isso, não ter essa visão, ok? Mas vocês perceberam aqui que a Suzane e os Cravinhos entram nesse parágrafo único. Eles não foram condenados por 2 homicídios. Eles foram condenados por um só, com pena aumentada. Eu não sei o quanto que o juiz aumentou, se foi até o triplo, se não foi. Eu não olhei o processo, não acompanhei o processo. Mas está aqui, né? Se não me falha a memória, que eu também não acompanhei o processo, também tinha a questão financeira no meio dessa história. Não foi só o homicídio. E se realmente tinha a questão do dinheiro, então foi latrocínio também, né? Eu não vi a adequação típica, o enquadramento, porque eu não olhei o caso, não acompanhei. Para e passo, não, tá? Bom, nós estudamos também os crimes aberrantes, né? Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Eu fiz algumas ilações, né? Mas eu disse a vocês, se cair na prova da ordem, respondam como está aqui, né? A gente falou até, olha, se a pessoa, vocês lembram que a gente fez essas ilações, se a pessoa, por exemplo, queria matar o marido e acertou uma terceira pessoa, responda como se tivesse matado o marido. E o marido não foi morto, aí ela vai para a cadeia como se tivesse matado o marido, cumpre pena. Quando ela sair, ela pode matar o marido porque ela ganhou crédito, não é? A doutrina prevalente entende que não, mas ela vai ser presa outra vez, não seria um bis in idem? Olha que situação esdrúxula, né? Complicada. Mas não vamos entrar nesse circuito, porque
Porque a ordem faz uns problemas pronto e acabado para responder o que está aqui. Então, nós não vamos fazer essas ilações, tá? Nós vamos usar exatamente o que está no artigo 73 e no artigo 74. Lembrando que vocês podem escrever no 73, como eu já tinha falado, 73 é aberratio, erro na execução. Aberratio ictus, não é? E no 74, escrevam a lápis aí. 74, erro no crime, né? Aberratio criminis. O resultado diverso do pretendido, ok? E a diferença primordial é que no 74 também há erro na execução, mas aqui está se referindo a coisa, ok? Erro de coisa para pessoa. No primeiro, não. No 73, não. Vamos realizar a leitura. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, respondendo como se tivesse praticado o crime contra aquela. Atendendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 3 desse Código, no caso também de ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal. Vocês lembram que eu já falei desse exemplo. Se a pessoa queria atirar num e a bala transfixa, acaba acertando o outro, que não queria acertar. Essa pessoa, segunda, morre ou fica cadeirante, não é? Aí aplica-se a regra do concurso formal, não é? Aplica-se a pena de um só, porque se não quis acertar outra pessoa, exasperada. É isso que o Código está falando. Mas aqui, por que é importante isso aqui, né? Porque a pessoa, vamos supor, queria acertar o vizinho que é idoso. E vocês lembram que se a pessoa tem um agravante, não é? Se a pessoa pretende, olha aqui, artigo 61, 2, letra H. Se for crime contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida, tem uma circunstância agravante. Então, vamos supor que queria acertar o vizinho que tem lá 65 anos. Era o alvo. Só que na hora erra a execução e atinge uma moça de 22 anos. Errou no ataque, errou na execução. Se acertou o vizinho e a moça, vai para o concurso formal, não é? Vai pegar a pena de um só exasperada, se queria acertar um só. Mas se queria acertar o senhor idoso e acertou uma moça de 22 anos, vai pegar, na aplicação do critério trifásico, vai lá pegar a pena base. Mas vai responder como, se, por exemplo, acertou o senhor animus necandi e deixou uma pessoa lesionada lá, lesão corporal culposa. Vamos imaginar que não acertou o senhor, mas queria acertar o senhor, mas acertou uma outra pessoa lá e matou, não é? Vai responder como? Vai entrar circunstância agravante? Essa é a colocação. Porque tem que se colocar na cabeça que era como se tivesse atingido o alvo, não é? Embora isso não tenha acontecido. É isso que diz o artigo 73. Quando por acidente ou uso no meio de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que queria ofender, atinge outra pessoa diversa. Vai responder como se tivesse praticado o crime contra o alvo. Então, vai entrar a pena base, vai entrar a circunstância agravante. Não é? Esse é o que está dizendo o Código, tá? E é isso que a ordem quer na resposta. Ponto. Não adianta a gente ficar pensando em outras possibilidades, porque é isso que a ordem quer. É o que está exatamente na lei, né? E agora aqui, resultado diverso do pretendido, não é? Os crimes préter-dolosos ou préter-intencionais. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Artigo 74. É aberratio criminis, que a gente colocou aí, erro no crime.
não é? Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Eu não sei se a gente estudou essa questão, mas tem uma questão que a ordem passou não faz muito tempo, eu acho que foi esse exemplo que eu dei quando eu falei da aberratio crimes, que a pessoa queria acertar a vidraça, dolo de dano, porque não há dano culposo, é fato atípico. Se alguém bater no meu carro sem querer e se der PT meu carro, né, e a pessoa não quis, só que foi imprudente, né, negligente, imperita, vai ter que ser avaliado. A pessoa vai responder, não é crime, não vai responder fato atípico. Mas o delegado registra ocorrência, a gente orienta, eu participo das bancas dos concursos para delegado, eu dou aula para delegado, monitoro nas delegacias, agora recentemente fiz alguns plantões monitorando, né, nas delegacias, acompanhando os delegados em estágio. Então, eu falo, olha, mesmo que não tenha fato, não seja crime, se a pessoa quer um boletim, registra o boletim. Um não criminal, não é o caso do dano culposo. Né? O delegado vai perguntar, deu PT no seu carro, mas tem alguma vítima? Não, não tem não, doutor, mas meu carro, acabou meu carro. Né? Não é crime isso, mas registra um BO e a pessoa pega, vai lá, vai ver se tem seguro, vai entrar com uma ação contra outra, etc. Ok? Não precisa disso para entrar com a ação, né? É bom fazer 3 orçamentos, se tiver testemunha, fotografar, tomar todas aquelas cautelas devidas. Mas se alguém pegar um prego e riscar de cabo a rabo, ou bater com uma pedra na vidraça, isso é dano doloso, com intenção. Então, responde. No exemplo da ordem, era exatamente esse, atirava a pedra, né, da pergunta da ordem. E aí, a pedra quebrava a vidraça e acertava uma pessoa que estava sentada do outro lado, que o agente, homem ou mulher, não tinha como ter visão, né, não tinha, não era dolo eventual, poderia ser previsível, não. Né? Atirou a pedra querendo praticar um crime doloso, que é patrimonial, a objetividade jurídica, e acabou acertando a cabeça de uma pessoa que sofreu lesão corporal dolosa, grave às vezes tem fratura de crânio, ou morreu, não é? Então, mas a pessoa não queria, nem poderia imaginar que iria acertar. Então, o que o artigo 74 diz é exatamente isso. Quando por acidente ou erro no uso da execução do crime, sobrevém resultado diverso pretendido, que é o crime préter doloso, porque é préter, dolo antes, préter é antes, dolo antes, ok? Por que a seguradora exige o BO para os documentos de acidente de veículo? Mas tem seguradora que não exige se tiver aquela papeleta da Polícia Militar, né? Na realidade, não é conditio sine qua non para pagamento. Eles não são obrigados a registrar, a aceitar. Eles não deveriam fazer essa exigência, não é? Mas principalmente quando não há dolo de dano, não é? Tanto é que tem muitas seguradoras que a Polícia Militar faz aquela papeleta. Eu acho que é o Richard que tá nessa classe, eu acho que ele sabe explicar até, não é? Como é que é a papeleta, não é? E aí, não é dessa turma, não, é da outra. Então, eles acabam pegando esse papel da Polícia Militar, que tem um croquis, tudo que eles preenchem, e leva a seguradora aceita, né? Eles não deveriam obrigar. Se tem testemunha, foto, ele está aí, é o Richard, sim, está aqui embaixo da minha folha. O Richard, explica o que é NOC. Isso.
Muito bem. Então, várias seguradoras, eles fazem um trabalho bem feito, porque tem até aquele desenho dos carrinhos, o croquis, e eles especificam bem. Então, não há necessidade de fazer boletim de ocorrência. E não deveria mesmo fazer, se não tem infração penal, não é? Nem essa papeleta, esse NOC, né, essa notificação de ocorrência, se tiver fotografia, testemunha, não é? Se tiver 3 orçamentos, porque é uma discussão no cível, não é? Não tem vínculo entre a justiça criminal e o cível. Se não tiver, infração penal, porque se tiver, aí tudo muda de figura. Tem uma pessoa lesionada dentro do carro. Aí pronto, né? É lesão corporal culposa, o delegado tem que registrar, tem que apurar o crime culposo, não é? Então, não deveria, Sônia, exigir, não é? Eles acabam querendo a notificação de ocorrência ou o boletim de ocorrência para montar ali um prontuário, seria um start, assim, um começo de apuração da situação, né? E eles acabam fazendo isso para poder deferir ou não o pagamento de seguro. Lembrando que muita gente acaba fazendo isso indevidamente mesmo. E até praticando crime, denunciação caluniosa, né? Inventa crime. Vocês lembram daquele senhor que foi comprar o combustível, botou fogo no carro e acabou botando fogo na mata? Acho que foi o ano passado que aconteceu isso, e era invenção, não era? E foi ali noticiar crime inveridicamente. Claro que ele responde criminalmente por isso, e acabou provocando um incêndio, crime ambiental. Muitas pedem, pois o BOPM, muitas vezes após a atualização e se tornar digital, já vem com pontos de avaria. Vem muito bom. O croquis acaba sendo melhor do que um boletim de ocorrência mesmo, salvo se tiver que apurar e a polícia tiver lesão e a polícia apurar, porque aí tem conjunto probatório. Exatamente. Já é o suficiente a notificação da ocorrência. E é bem feito, é muito bem feito. Tem esses pontos da avaria, tem as fotos do veículo, tem o croquis do local. Muito bom, excelente. É muito melhor do que fazer um BO na delegacia. Agora, se tiver infração penal, lesão corporal culposa no acidente de trânsito, tem que fazer na delegacia e o delegado vai apurar, então acaba tendo um conjunto probatório também bom. Mas isso não impede que tenha os dois, a notificação de ocorrência e o boletim de ocorrência, o que acaba sendo melhor para poder viabilizar um conjunto probatório, tá? Bom, gente, então, para fechar o crime continuado, eu só quero saber, que pode aparecer na prova, não é? Porque hoje nós estamos aí toda, né, trabalhando essas questões, que eu acho que agora é o dia, né, importante para a gente fazer. Qual é a teoria adotada no Código Penal Brasileiro no caso de crime continuado? Eu já falei dela hoje, mas eu quero saber, que é importante que vocês lembrem, porque provavelmente aparece na nossa prova e aparece muito também no exame da ordem. Quem vai ser o corajoso ou a corajosa? Pergunto de novo, qual é a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro no caso do crime continuado? Muito bem, Carla, só ficção jurídica. Não, ficta é na reincidência. Vamos pôr aqui para não confundir. Na reincidência é teoria ficta. Porque não é verdade que quando a segunda condenação não transitou em julgado. Fictamente se tem como a pessoa presumidamente perigosa. Mas a Carla vai no caminho certo, é teoria da ficção, eu vou explicar por quê, ficção jurídica. Só faltou o complemento.
ficção jurídica. Por que ficção jurídica? A gente já falou. Porque não é verdade, essa última é no crime continuado, que é, vou pôr aqui, que é adotada, para não fazer confusão, o crime continuado. Pode pôr a lápis aí, viu, gente? Continuado, ok? Por quê? Ficção jurídica. Porque não é verdade que o segundo... Lembre daquele exemplo que eu dei, que até meu cunhado comentou comigo, infelizmente ele faleceu de Covid, eu já falei para vocês. Era casado com a minha irmã há muitos anos, né? E a gente sofreu muito, por isso que era que nem irmão meu. Ele era executivo de uma empresa, né? E eles descobriram que eu falei isso para vocês, que o funcionário, ele levava uma peça da empresa cada 10 dias, 15 dias, e montou uma lojinha na garagem da casa dele. Então, chegava alguém lá e falava assim, eu preciso daquela peça ali, lojinha para vender as peças que ele subtrai. Ele fez isso durante 10 anos. N furtos. Né? E aí o vizinho alguém chegava e falava, eu preciso dessa peça. Não, eu não tenho essa semana, mas eu vou arrumar. Ele ia lá, furtava a peça e vendia. Então, praticou um monte de furtos durante 10 anos, mas assim, cada 15 dias, 20 dias. Não é verdade. Por que a ficção jurídica? Porque não é verdade que o segundo furto é continuação do primeiro, o terceiro furto que ele fez. O terceiro furto é continuação do primeiro, o quarto furto. Não é verdade, isso é uma ficção. E é jurídica, ficção jurídica, porque é o código que estabelece isso no artigo 71. É juridicamente, legalmente estabelecido. A lei determina que se aplique, não é? Tanto é que é comum os advogados, amanhã ou depois, se a Sabrina estiver advogando, ela vai pedir, se puder pedir, se for várias ações e tiver modo, aquelas condições, ela vai pedir. Então, não é verdade, são intercrimes diferentes, embora próximos comarca, embora os dias foram um perto do outro, mas não é verdade, são intercrimes diferentes, ações diferentes, condutas diferentes, não é? É uma ficção. Não é ficta, não é real, não. É ficta, é presumida. Ficta, o código presume, tá? Ficta é presumida. Tá? Mas a ficta aqui não é, você está confundindo com reincidência. Não misture. É ficção, não é ficta. É ficção, é uma ficção jurídica do crime continuado. O que é ficção? Né? É algo imaginário, crime continuado, né? Continuado, ok? Eu não vi nenhuma obra usando ficta, e é até bom que não use, não sei se você viu, para o crime continuado. É até bom que você não use para você não gravar isso. O que você pode falar aí dá para falar assim, olha, vamos emendar o que você falou, Lucília. O Código Penal adotou a teoria da ficção jurídica para presumir que o segundo crime é a continuação do primeiro, que o terceiro crime é a continuação do primeiro, que o terceiro crime é a continuação do primeiro. É uma presunção, mas a teoria é teoria da ficção jurídica, com referência ao crime continuado. Não vamos fazer mistureba com a reincidência, não é? Precisamos gravar crime continuado, ficção jurídica, crime continuado, ficção jurídica, tá? E para não misturar com a reincidência, vamos deixar ela quietinha lá. Ô, Terezinha, que pena, hein, Terezinha, que você perdeu explicação de prova, ok?
Então, é isso, tá bom? No 73, 74, é aquele arroz com feijão que a ordem gosta, não tem ciência. Outra questão também, caiu, era umas 20h50. Tá bom, Terezinha, ainda bem que você entrou, né? De novo. Outra questão também, sim. Ok. Outra questão também, para fechar essa parte aqui, depois tem o SURSIS ali, mas eu acho que a gente vai fazer umas perguntinhas, tá? Porque, se der, a gente fala do SURSIS, senão, não. É o limite das penas. Eu quero perguntar para vocês, e vocês já sabem, se cair na prova, se cair no exame da ordem, vocês vão responder. Qual é o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade? O artigo 75 fala, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. É isso? A pessoa, Lindeberg deve ser quase 100 anos, vai cumprir no máximo 30. Eu pergunto para vocês, é isso? Muito bem, Mário, mudou. É 40 anos agora, eu já falei para vocês colocarem, a Carla também colocou. Mas lembrando que o Lindeberg vai mesmo cumprir só 30 anos dos quase 100 que ele deve. Por quê? Não existe novatio legis, estou escrevendo aqui, praticamente, impégios, salvo aplicação, né, com referência à aplicação, salvo se for lei excepcional ou temporária. Exatamente, Richard. Temporária. Por quê? Pois estas duas são ultrativas. Ou seja, elas não têm mais atividade, mas elas ultraativas. Elas não têm mais atividades, mas elas serão aplicadas, tem uma outra atividade. É a única exceção, se for lei excepcional temporária. E o aumento aqui do limite das penas não é lei excepcional temporária. Então, não vai ser aplicado por Lindeberg, porque não existe aplicação de novatio legis império, não é? É uma nova lei que prejudica, mas ele já está cumprindo pena e não pode ser aplicado. Agora, se vier uma lei, por exemplo, né, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, né? Conversamos no artigo 3º, direito penal 1, não é? Exatamente, muito bem. A mãe da Daniela, o homicídio sofrido pela Daniela não era considerado qualificado, não é? Não era considerado, qualificado era, pela crueldade, não era considerado, o homicídio qualificado não era considerado, não estava no artigo 1º do crime hediondo, que é uma lei especial que cuida, que vem em 90. E aí, o que dificulta aí é a concessão de um livramento condicional, porque se não era homicídio qualificado crime hediondo, cumpria pequena parte da pena, podia pedir o livramento condicional, não é? E ele praticou no ano de 92, a lei veio em 90 no crime hediondo, esqueceram de cometer essa falha horrorosa, colocar estupro, veio lá para dar satisfação para a extorsão mediante sequestro, que era praticada no Abílio Diniz, na aristocracia, esqueceram do pior, aquele que tira a vida humana, né? Que era homicídio de uma forma cruel, que era homicídio qualificado. Não colocaram. A lei veio em 90 e a Daniela morreu, me parece que em 92. E não era crime hediondo. Aí o que a Glória fez, a mãe dela? Reuniu várias assinaturas, um monte de assinaturas, né? Que a necessária para entrar com um pedido de alteração da lei para incluir o homicídio qualificado. E isso acabou acontecendo, mas em 94,
logo no ano em que eles foram julgados no tribunal do júri, e eles eram primário de bons antecedentes, e logo após eles já saíram no livramento condicional, para cumprir, depois nós vamos estudar livramento condicional, para cumprir o restante da pena em liberdade, porque eles eram primário de bons antecedentes. Isso não teria acontecido se, porventura, na época que fizeram a lei em 90, tivessem colocado homicídio qualificado. Não colocaram. Em 92, quando praticou, não era. Então, em 94, a lei pior não poderia retroagir para alcançar essa situação. E ela sabia disso, a Glória sabia que não iria, que eles iriam sair antes beneficiados pelo livramento condicional, mas mesmo assim ela fez essa maratona toda de arrecadar assinaturas para modificar, porque ela falou, não tem cabimento a lei continuar falha desse jeito, ela tem uma visão muito boa, né? Ela é muito inteligente, sofreu muito, né? Porque foi cruel a morte da Daniela, mas ela conseguiu modificar a lei. Então, por exemplo, se vier uma lei agora, hipoteticamente, é proibido andar sem máscara, pena de 2 a 4 anos. Essa lei vai durar enquanto durar a pandemia, né? Essa lei é excepcional, não é? Ela pode vir lá em cima escrito excepcional, mas o fato dela ter colocado, normalmente vem lei excepcional, preceito primário, é proibido andar sem máscara, preceito secundário, pena de 2 a 4 anos. Essa lei vai durar, declaração de motivo, essa lei existirá enquanto durar a pandemia. Vamos supor que vem uma vacina, vem um monte de vacina, ou vem um remédio, todo mundo toma, acabou a pandemia, não tem mais. Aí o doutor Richard vai julgar esse caso. Não tem mais pandemia. Só que a pessoa praticou durante a pandemia. Veja, a lei não tem mais atividade, mas o doutor Richard vai usar a lei porque ela tem outra atividade, uma atividade a mais, para julgar os casos praticados sob a sua égide, ok? Então, é isso mesmo, a lei só pode retroagir em favor do réu, ok? Bom, gente, então não vai atingir o Lindenberg, nem outros tantos que já foram, que praticaram a conduta sob a égide da lei melhor. Vamos responder, ainda temos algum tempinho aí, vamos responder perguntas, ok? Deixa eu ver. Não vamos responder pergunta, porque eu fiz sobre a suspensão. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o sursis, bem pouco, né? Porque estamos aqui no começo da matéria. O sursis é a parte 1, né? O que quer dizer sursis? Sursis quer dizer suspensão condicional da pena, e aparece a partir do artigo 77, ok? Capítulo 4, da suspensão condicional da pena. Pode colocar lápis aí, sursis, tá aqui, ó, sursis. É uma palavra francesa, não é? Eu sei muito mal inglês, e francês não sei nada, né? Aí tem que fazer biquinho para falar, né? Mas não dá. É uma palavra francesa, ok? E quer dizer o seguinte, o que quer dizer? Suspensão condicional da pena. E pena? Qualquer pena? Não. Só cabe na pena privativa de liberdade. Não cabe na pena restritiva de direito? Não. Não cabe na pena de multa? Não. Só cabe na pena privativa de liberdade. E verifiquem que, como está escrito aqui, suspensão condicional da pena, eu já coloquei aqui, né? O sursis, a palavra, não tem esse privativo. Eu coloquei para vocês entenderem que só cabe na pena privativa. O nome é suspensão condicional da pena. E verifiquem que
é condicional, a pena fica suspensa por um tempo. E outra coisa, só cabe depois que o processo andou. Essa fixada pelo Código. Você vai falar assim, por que você está falando isso? Porque nós temos suspensão condicional do processo, mas não é o que nós estamos estudando agora. Eu até trouxe na apostila, ok? Ela veio com a Lei 9.099, que é o GCRIM. O GCRIM, para delitos de menor potencial ofensivo, que é diferente do que nós estamos estudando agora. Cabe em delitos de menor potencial ofensivo, com pena até 2 anos, não é? Máxima. Cabe em delitos de menor potencial ofensivo. E é bem, se a gente comparar um código de 40, até 2 anos, não é? No máximo. Se a gente comparar um código de 40, ela veio não faz muito tempo, em 95, não é? Ela cabe, depois nós vamos verificar quando cabe a suspensão do processo. Então, não misturem. Do lado de cá eu tenho suspensão condicional da pena, que é o que nos interessa nesse estudo. E do outro lado, nós temos suspensão condicional do processo, tá? Que veio com a Lei 9.099 e depois a gente vê a diferença. Mas o que está aqui no artigo 77 é da pena. Em alguns momentos, em algumas situações, o juiz poderá suspender condicionalmente a pena. Isso vai impedir que a pessoa entre no cárcere para cumprir a pena. Às vezes até cumpriu uma partezinha. Nós vimos ali na detração penal, que é o artigo 42, que a gente já falou hoje, né, que às vezes a pessoa fica provisoriamente presa, como Lula ficou. Ele ficou por volta de 1 ano preso, né? Provisoriamente. Por quê? Porque não tinha condenação ainda. Não teve trânsito em julgado. Teve condenação em primeira instância, em segunda, para 3 juízes confirmaram, não é? Aí ele recorreu de novo, não houve trânsito em julgado. Mas ele já tem ali um crédito de 1 ano de pena cumprida. Aí, se ele foi absolvido, não é? Aí vai falar assim, ele pode usar esse crédito para outro processo dele? A jurisprudência diz que não, não é? Se ele for condenado, ele vai detrair, vai abater, que é pena provisória, não é? Então, aqui na suspensão condicional da pena, vamos imaginar o seguinte, eu estou de plantão e entra até 4 anos, o delegado pode fixar uma fiança, até 4 anos. Às vezes vocês já escutaram. Fulano foi preso pelo crime de furto e o delegado fixou uma fiança. Pagou lá e foi solto. Dá impressão de propina. Não é propina, é fiança. Está no Código de Processo Penal, que vocês vão estudar no penúltimo e último ano. A fiança é fixada por meio de um binômio, a situação financeira da pessoa e a gravidade do delito. Não é? É menor, é maior, é um furto, é um roubo. Aí o juiz vai fixar de acordo com o salário mínimo e vai apreciar esse binômio para fixar a fiança. O delegado procede da mesma maneira. Sim, o SURSIS tem algumas condições, mas aí o que você está falando já tem pena. Aonde eu estou falando da fiança é logo no começo, quando a pessoa é presa provisoriamente, tá? Nós vamos verificar as restrições também, Mari. Agora, o que você está falando das restrições do SURSIS é que implicitamente já tem pena, né? Porque o SURSIS do 77 já tem pena, não é? A fiança não, é no começo, o delegado até 4 anos, para evitar que a pessoa fique encarcerada, ele fixa uma fiança, e ele é obrigado a fixar. Se ele não fixar, o doutor Mário recorre e fala, o delegado, meu cliente é primário, bons antecedentes, e o delegado tinha que fixar a fiança e não fixou, não é? E aí o juiz vai determinar, vai fixar,
ok? Mais de 4 anos, só o juiz pode fixar, é uma fiança, ok? Vamos supor que a pessoa fique presa porque o delegado fixou a fiança, mas a pessoa falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, você quer ter contato, porque no flagrante o delegado tem que falar, olha, tenho contato, estou com o advogado, com alguém da família, não é? Quem é que você quer indicar? A gente vai ligar para você ter contato, está na Constituição. Isso consta dos autos do inquérito, o delegado coloca lá que foi oferecido a possibilidade de fazer contato com o advogado, com a família, não é? E aí ele disse que declinou e não fez, porque disse que não tem ninguém. Isso tudo o delegado vai colocar, porque é obrigatório, está na Constituição. Vamos supor que a pessoa fique presa 1 mês, porque ninguém foi lá pagar essa fiança. Essa fiança não é paga para o delegado, essa fiança é paga numa guia online para o banco, não é? E aí tem uma cópia que vai no inquérito, tem livro de fiança que é obrigado a registrar. Todo esse dinheiro fica amarrado na situação da pessoa, fica linkado com a situação da pessoa. Mas ela ficou 1 mês presa, ela ou ele, por um furto. Depois o juiz condenou a 1 ano e 8 meses de pena, né? Vocês vão verificar aqui pela leitura depois da suspensão condicional da pena, que só cabe quando a pena for fixada até 2 anos. E o juiz fixou 1 ano e 8 meses de pena. A pessoa ficou 1 mês presa, provisoriamente, no começo. Quanto, na realidade, ela deve de pena? Não é? Ela praticou um furto, primária, bons antecedentes, o juiz fixou 1 ano e 8 meses de pena. Já na condenação, aí estou falando da condenação. Mas lá no começo, o delegado fixou uma fiança e a pessoa não pagou logo no início, porque não tinha o dinheiro, ninguém arrumou o dinheiro. E ficou preso 1 mês. E agora o juiz, no final do processo, fixa uma pena de 1 ano e 8 meses. Quanto a pessoa deve na realidade? Deve 1 ano e 8 meses? É menos de 2 anos, dá para aplicar a suspensão condicional da pena. Mas ela deve 1 ano e 8 meses? Alguém se arrisca? Não. Quanto ela deve? Muito bem. Quanto ela deve? Olha o raciocínio. Ela foi condenada. O processo andou no fórum. Andou e... Muito bem, Robson, você já entendeu. Não vou nem escrever mais, eu vou explicar. 1 ano e 7. Por que, Pro? Porque ela cumpriu 1 mês presa. Ela ou ele cumpriu 1 mês presa provisoriamente. Vocês lembram que no processo, no começo, no inquérito, que não era nem processo, o delegado fez o flagrante e estabeleceu uma fiança. E a pessoa não pagou a fiança ab início, logo no início, porque se pagasse, se tivesse pago, teria ficado em liberdade. Ela ficou 1 mês presa, provisoriamente, que nem o Lula. O Lula já tinha sido condenado, mas não tinha trânsito em julgado e ele continua recorrendo. Mas esse caso é diferente, veja, o delegado fixou, logo quando fez o flagrante, prendeu, ele fixou a fiança, falou, ó, paga, você vai ficar em liberdade, ou peça para alguém pagar. E aí ele falou, não tenho ninguém, não sei o quê, ficou 1 mês preso, não é? Depois de 1 mês, foi colocado em liberdade porque alguém pagou a fiança. Lá no final, o processo andou. O juiz, o inquérito foi para o fórum, virou processo, e aí o juiz condenou 1 ano e 8. 1 ano e 8, mas nós temos que temos que detrair o fenômeno da detração penal. Era 1 ano e 8 que foi fixado. Mas a réu, a condenada ou o condenado, cumpriu 1 ano preso. Então, deve quanto? Deve 1 ano e 7. 1 ano e 7 é menos de 2, então pode ser fixada
a fiança não, o SURSIS, a suspensão condicional da pena. Pode. Primário, bons antecedentes e pena. Poderia fixar com 1 ano e 8 também, mas não deve 1 ano e 8, porque tem que abater, o fenômeno, tem que detrair o fenômeno da detração penal, não é? Tem que abater o tempo que ficou provisoriamente preso. Mas vamos dar uma lidinha aqui nessa primeira parte, não é? Aqui da parte 1 do SURSIS, que se trata da suspensão condicional da pena, né? Já houve o processo, já tem pena. Romeu Falcone entende ser o SURSIS política criminal, que engloba outros institutos que nós iremos estudar. Eu gosto dessa manifestação dele, porque tem muitos doutrinadores que não colocam o SURSIS nem esses outros institutos como política criminal. O que é política criminal? Ações para favorecer o agente, né? São medidas para favorecer o agente, homem ou mulher, como o livramento condicional, que nós vamos estudar, a reabilitação, o perdão judicial que o Mário colocou hoje, Cristiano e Torlone, não cumpriu pena. Né? Por que não? Ela foi condenada e não cumpriu pena, porque o juiz aplicou o perdão judicial que é possível, está lá prescrito no artigo 121, no inciso 5º que a gente fez a leitura. Pois, segundo o citado mestre, serve de alguma forma para diminuir a criminalidade ou estimular o meliante, a pessoa, a não reincidir. Né? Eu anotei o que ele colocou, não gosto da palavra meliante, né? A pessoa, né? Mas, como ele colocou, aduz ainda que visa não aplicar a pena a réu primários, que são condições que o Mário colocou, mas tem condições, tem algumas restrições, tem algumas possibilidades, algumas condições. Sim, isso é aplicado a réu primários, né? Então, tem que cumprir isso, senão não dá para aplicar a suspensão condicional da pena. Para evitar o encarceramento e a contaminação. Esse é o alvo, né? Esse é o objetivo, por isso que é política criminal. Bons antecedentes que hajam praticados crimes de menor potencial ofensivo, de bagatela, não é? Crime anão, como diz o Paulo José da Costa Júnior, um grande mestre, foi nosso diretor da FIG, um grande nome, um grande jurista, ele foi muito considerado, com obras magníficas, ele tem uma obra do crime organizado, que eu acho uma das melhores obras dele, né? Ou ainda, criminho, eu nunca tinha ouvido, mas o Von List colocou, é muito antigo isso, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Criminho, né? Que é o crime de menor potencial ofensivo. E também há, na atualidade, eu coloco aqui nessa parte de política criminal também, uma outra medida que apareceu o ano passado com a lei anticrime, que é bem nova, e a gente vai trabalhar um pouco, vou explicar para vocês o que é. É um instituto bem novo que surgiu agora, que se chama ANPP, entrou em vigor em janeiro do ano passado. O que quer dizer a ANPP? É Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei Anticrime 13.964, 2019, mas ela teve um período de vacácio legis, entrou em 2020, né? Também é um instituto de política criminal, como também é a suspensão condicional do processo, que eu falei, não é o caso, não é o processo que está sendo suspenso, e a transação penal. Depois a gente vai ver essas diferenças com o SURSIS. A ANPP é evitar processo em delitos que é considerado até de médio potencial ofensivo, que a gente vai falar sobre isso, não é? Mas tem uma coisa ruim aqui na ANPP. A pessoa tem que confessar o crime. A confissão nunca foi a rainha das provas. E vocês sabem que em direito criminal, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Inclusive, constitucionalmente falando, o preso pode se dar o luxo
de ficar em silêncio. Está no artigo 5º da Constituição. O réu não é obrigada a confessar o crime, o réu ou a ré pode ficar em silêncio, tanto na primeira fase da persecutio criminis, que é na fase do inquérito policial, presidida pelo delegado de polícia, como aconteceu no caso da morte, com vários casos, que isso acontece muito, né? Mas um que teve clamor foi o caso da Isabela, né? E aí a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si mesma, não, nem juízo, pelo artigo 5º da Constituição. No ANPP, ela tem que assinar uma confissão, não é? Isso é um aspecto negativo. Por quê? Porque depois pode ser ali, o juiz aplica ali uma medida, uma pena alternativa, não é? Não teve processo, não é nem pena, é um acordo, como está aqui, porque no ANPP não tem apuração, não tem pena, mas pode, esse documento assinado é título executivo no cível. Isso para vocês, depois, amanhã, se forem advogados, né? Porque pode prestar concurso para juiz, para promotor, para delegado, para defensor público, ou serem excelentes advogados. Nós temos excelentes advogados dando aula, como o doutor Nilton, o doutor Alexandre, não é? Então, isso é bom ter conhecimento, né? Que é título executivo para uma ação cível, né? Não precisa nem discutir o mérito no cível, é só executar. Então, mas a gente volta a falar sobre isso, eu vou fazer chamada, não é? Eu vou falar para vocês que ensaiamos aqui um estudo no SURSIS, eventualmente eu posso perguntar só o que quer dizer suspensão condicional da pena, não é? Ou não perguntar nada do SURSIS, porque eu simplesmente só comecei a falar muito pouco hoje, né? Eu trabalhei mais todo o conjunto que nós trabalhamos, e trabalhamos muito desde o artigo 29, né? Para vocês terem ideia, nós estamos no artigo 70, vamos entrar no artigo, praticamente estamos entrando no artigo 77, então vamos ali ficar até o artigo 75, né? Para a nossa prova, porque já tem muita coisa para perguntar, e eu não quero embaralhar mais a cabeça de vocês. Eu quero fazer perguntas que a gente não tenha surpresas ali, né? Que sejam perguntas que nós trabalhamos com dedicação e a gente conseguiu produzir bem no direito penal, né? Sinto que a gente está bem. A gente vai trabalhar o restante para a prova B, não é? Infelizmente, o tempo está passando muito, eu estou muito preocupada com esse tempo, não é? Ele voa, não é? Nós estamos entrando em abril, parece que ontem foi Natal, que a gente nem conseguiu comemorar, o nosso aniversário chega mais rápido, isso me deixa preocupada também, porque a vida é um grande banquete, é uma grande festa. Gente, posso fazer a chamada? Sim? Posso? Sim ou não? Você pode me dar uma outra data para entrega do trabalho? O Robson estava com Covid, né? Ok, gente, já entendi, assim. O Robson, Costa, você que teve Covid, que teve, ou ainda está nessa... Sim. Então, Robson, você pode entregar semana que vem, tá? Excepcionalmente, tá bom? Pode. Tem a minha autorização, ok? Você é sua esposa, né? Tudo bem, a sua esposa não é nossa aluna ainda, né? Ou pelo menos não é minha aluna, mas será. Tá bom, gente, chamadinha, até estamos encerrando. Vamos pela ordem, tá? Não responda se não for a ordem. Eu estou dando o meu boa noite, estou pedindo para vocês se cuidarem. Ai, que bom, Robson. Estou pedindo para vocês se cuidarem muito, né? Para se amarem, se cuidando, e dando boa noite para vocês. A semana que vem, então, na outra, entraremos no SURSIS e vamos embora. Na outra é a nossa avaliação. Às 7h30, como eu disse no começo, eu ia fazer das 7h30 às 9h, então eu vou entrar às 7h30,
Nem vou ligar a câmera, só vou dar boa noite e vou falar, tá entrando a prova, tá? Da Gil, a doença é muito triste. Sobre a AXA. A AXA, eu não vi. Ah, tá, a Gil tá mandando? Ah, tá, muito triste. Tá bom, a Gisele deve estar me mandando pelo WhatsApp. Ok. Gisele, você quer ligar o microfone? Não dá para falar no microfone? Você está aí, Gisele? Estou sim, professora. Não dá para falar isso? Manda Eu mandei aí, mas eu acho que a senhora não viu. É que a Axa acabou de perder a prima dela e ela se retirou da aula, pediu para avisar. Ah, tá bom, querida. Tá validado aqui. Tá bom. Tá bom, obrigada, professora. Então, vamos à chamada. Ok. Axa, ok. Ana Beatriz está aqui respondendo, ok. Ana Angélica, Beatriz, Aureliano, Brenda Oliveira. Boa noite, gente. Ai, meu Deus do céu, no oxigênio. Eu vou rezar muito. Para todos. Estamos passando um momento muito difícil. Beatriz Aureliano, presente. Ana Angélica, presente. Brenda, presente. Braine, presente. Ana Angélica, já pus presente. Presença. Camila Ariana, Carla, Eduardo Roça. Camila, presente. Carla, presente, boa noite. Já estou dando boa noite, pode sair da plataforma quem responder. Eduardo, tá aí? O Eduardo não costuma faltar. Eduardo Mutran, cadê você? Enzo, Eurípides, Fernanda. Enzo, presente. Eurípides, presente. Fernanda, o Eduardo está presente. Fernanda, presente. Gabriela, Helena, Gabriele, Ataíde, Gisele também está presente. Gabriela, você está aí? Gabriele, boa noite. Gabriela, Helena, Gabriele, Ataíde. Gisele, presente. As duas faltaram, então. A Gabriela Helena faltou. Ayla, eu vi a Ayla aí. Ayla Idemburgo. Ayla, onde você está, Ayla? Ayla, presente. Boa noite. Indemburgo também ouvi. Indemburgo, cadê você? Igor, Jéssica, Ângelo, Jéssica dos Santos e Jéssica Cussar. Igor, presente. Indemburgo, cadê você? Jéssica Santos, Gabriela Helena tá aí, presente. Jéssica, ok, Gabriela. Figueiredo também presente. Só faltou a Trevisan, tá aí? Eu não vi. Você respondeu? Eu não vi a Trevisan responder. Se tiver, fala de novo, responde de novo. Não, Alana, presente. Ok, Alana. Já passou o teu, ok. Jéssica Trevisan não veio. Jonathan, Júlia Ramalho, João Abreu, Josi. Boa noite. Josi, boa noite. Jonathan, presente. Júlia Ramalho, presente. Faltou João Abreu. João, você está aí, João? Ai, que a mãozinha bonitinha. Faltou. Ingrid, você está aí? Ingrid, você está aí? Faltou. Ok. Vamos, continuando. Kemily, Lucas Pereira, Luca Altran, Luciene Gomes. Quem eu for chamando pode sair. Lucas Altran, depois letra B. Ai, Lucas, que ótimo. Eu não fiz pergunta hoje. Luciene Gomes Neves. Kemily, presente. Boa noite. Indeburgo, presente, Indeburgo. Ok, Indeburgo. Presente, já coloquei. Lucília, Maria da Vitória e Mariana. Lucília, Maria da Vitória, Mariana Mateus de Souza Castro.
Maria da Vitória presente. Quem eu for chamando pode sair, boa noite. Tá faltando a Lucília. Lucília, você tá com a fotinho, você, professora, a Jéssica pediu para ver a Jéssica Ângelo. Tá bom, tá bom. Fala para ela arrumar essa internet. Mariana Barbosa faltou. Lucília, tá aparecendo aqui na minha Lucília Silveira e ela não responde. Aonde você tá, Lucília? Matheus de Souza Castro respondeu? Sim. Murilo Natal desistiu. Pedro Henrique Almeida, Pedro Jucá. Murilo presente. Pedro Paulo Jucá. Pedro Henrique Almeida, ok. Rafaela Magalhães Costa, Roberta Corrêa, Robson Costa, o Robson tá aí, que ele já respondeu, e o Robson José também. Robson José também. Rafaela faltou. Robson José presente e Roberta Corrêa